History Secrets. Uma pergunta curiosa surge quando observamos a história humana. Como surgem grupos extremamente unidos? Grupos capazes de agir com disciplina absoluta e que parecem possuir uma lealdade quase inquebrável entre seus membros. Para explorar essa questão, imagine um experimento mental. Imagine uma ilha isolada. Ninguém sabe onde ela fica. E ninguém pode escapar dela. No centro dessa ilha existe um lugar relativamente seguro. Uma colina protegida. Mas todo o resto da ilha é extremamente perigoso. Criaturas agressivas vagam por toda parte. E qualquer pessoa que saia do centro precisa enfrentá-las para conseguir recursos. Agora imagine que, por algum motivo misterioso, 100 homens aparecem nessa ilha. Eles vêm de países diferentes, falam línguas diferentes, possuem culturas diferentes e não compartilham praticamente nada em comum. A maioria deles é pobre. Poucos tiveram educação formal. Nenhum deles estava preparado para sobreviver naquele ambiente hostil. E no início a situação parece completamente desesperadora. Eles não conseguem sequer se comunicar. Não possuem uma liderança definida. E sabem que qualquer tentativa de explorar a ilha envolve riscos extremos. Seria natural imaginar que esse grupo entraria em colapso rapidamente. Mas a história humana mostra algo surpreendente. Em situações de sobrevivência extrema, comunidades podem se transformar rapidamente. E o que acontece nesse cenário hipotético é exatamente isso. A primeira coisa que surge é uma linguagem comum. Mesmo que cada pessoa fale um idioma diferente, elas começam a criar um sistema básico de comunicação. Palavras misturadas, gestos, expressões simples. Em pouco tempo, todos conseguem se entender. Em seguida surge algo ainda mais poderoso. Uma narrativa comum. Cada pessoa começa a contar sua própria história. De onde veio? O que perdeu? O que espera do futuro? Com o tempo, essas histórias individuais começam a se transformar em um mito coletivo. Um mito fundador. Uma narrativa que explica por que aquele grupo existe e por que precisa sobreviver. Em muitos casos históricos, esses mitos acabam assumindo uma dimensão espiritual. O grupo passa a acreditar que possui uma missão especial. Uma missão escolhida por forças superiores. Essa crença fortalece a determinação coletiva. A partir daí, surgem rituais. Rituais servem para reforçar identidade e pertencimento. Eles criam laços emocionais entre os membros do grupo e ajudam a manter a coesão em momentos de dificuldade. Outro elemento inevitável aparece rapidamente: liderança. 100 pessoas enfrentando um ambiente hostil precisam de alguém que organize decisões. Alguém que inspire confiança. Alguém que represente o grupo. Imagine agora o momento em que esse grupo precisa escolher um líder. Um homem mais velho se levanta. Ele possui experiência. Fala bem. Explica estratégias para enfrentar os perigos da ilha. Seu discurso é inteligente e persuasivo. Mas então, algo inesperado acontece. Um jovem se levanta. Ele não faz um discurso. Não apresenta planos complexos. Em vez disso, ele faz algo simples. Ele mostra a própria mão. E com uma faca, corta a própria pele diante de todos. Sem hesitar. Sem demonstrar medo. O gesto é silencioso, mas transmite uma mensagem poderosa. Sacrifício. Compromisso. Disposição absoluta de sofrer pelo grupo. Nesse momento, a escolha do líder torna-se evidente. O homem mais eloquente pode se tornar conselheiro. Mas o líder será aquele que demonstrou estar disposto a morrer pelos outros.
Esse tipo de liderança aparece repetidamente na história humana, líderes que inspiram não apenas pela inteligência, mas pela disposição de assumir riscos extremos pelo coletivo. Com o tempo, esse grupo da ilha começa a mudar profundamente. Mesmo sendo fracos no início, eles aprendem a se tornar fortes. Mesmo sendo pobres e desorganizados, eles aprendem estratégia. Eles desenvolvem disciplina, confiança mútua e uma lealdade quase absoluta. Gradualmente surge algo ainda mais interessante: coesão. Uma forma de ligação psicológica tão forte que o grupo começa a funcionar quase como um único organismo. Em psicologia social, isso às vezes é descrito como mente coletiva. Quando indivíduos compartilham experiências intensas durante longos períodos, suas decisões e reações começam a se alinhar. Eles passam a prever o comportamento uns dos outros. Pense em um time esportivo altamente treinado. Jogadores parecem antecipar movimentos dos companheiros. Passes acontecem sem comunicação verbal. Todos parecem agir em perfeita sincronia. Essa sincronicidade não surge por acaso. Ela nasce de confiança profunda, treinamento conjunto e experiências compartilhadas ao longo do tempo. Em situações extremas, essa ligação pode se tornar ainda mais forte. Soldados em combate frequentemente relatam esse tipo de conexão. Eles conseguem perceber o estado emocional dos companheiros quase instantaneamente. Imagine agora um cenário de perigo na ilha. Um dos membros do grupo sai para buscar madeira. Ele se afasta bastante do acampamento. E então, é atacado. Talvez ele esteja longe demais para gritar, mas seus companheiros podem perceber que algo está errado. Uma sensação. Um pressentimento. Essa experiência é frequentemente comparada à ligação entre pais e filhos. Muitas mães relatam sentir quando algo está errado com seus filhos, mesmo quando eles estão em outro país. Se essa comunidade na ilha permanecer junta durante anos, sua coesão pode se tornar extraordinária. Cada membro aprende a confiar completamente nos outros. E quando chega o momento de perigo extremo, decisões difíceis podem acontecer instantaneamente. Imagine que um grupo esteja fugindo de criaturas perigosas. Eles atravessam uma ponte improvisada. 9 conseguem atravessar. Mas o 10º percebe algo terrível. Se as criaturas atravessarem a ponte, todos morrerão. Então ele toma uma decisão. Ele corta a corda da ponte, sabendo que isso significa sua própria morte. Esse tipo de sacrifício aparece repetidamente na história. Soldados que se jogam sobre granadas para salvar companheiros. Pessoas que arriscam a própria vida para proteger o grupo. Quando uma comunidade vive experiências assim durante anos, sua identidade coletiva se torna extremamente poderosa. E agora imagine o final desse experimento mental. Depois de 20 anos sobrevivendo juntos na ilha, todos são misteriosamente transportados de volta ao mundo real. Eles retornam às suas vidas antigas, mas carregam algo que ninguém mais possui: uma experiência compartilhada. Uma identidade profunda. Uma rede de lealdade absoluta. Naturalmente, essas pessoas procurariam umas às outras novamente. Reuniriam seus filhos. Transmitiriam suas histórias. Preservariam seus rituais. Com o tempo, essa rede poderia crescer. Seus descendentes herdariam não apenas riqueza ou posição social, mas também uma cultura secreta de coesão e lealdade. E é aqui que surge a pergunta provocativa: e se muitos grupos poderosos da história tiverem surgido de experiências semelhantes? Experiências extremas que criaram comunidades extremamente unidas. Sociedades secretas. Ordens iniciáticas. Grupos de elite. Talvez todos tenham começado da mesma forma.
Pequenos grupos que passaram por provações intensas e que desenvolveram uma confiança absoluta entre seus membros. Se essa hipótese estiver correta, ela ajuda a explicar por que certos grupos parecem exercer influência por gerações. Porque sua força não está apenas em riqueza ou poder, mas em algo mais profundo: coesão, lealdade e identidade coletiva. A teoria da ilha não pretende afirmar que uma sociedade secreta específica domina o mundo. Ela propõe algo mais simples. Uma forma de entender como grupos humanos extremamente unidos podem surgir. A história mostra que pequenas comunidades com forte coesão podem exercer influência desproporcional, mesmo quando são numericamente pequenas, porque sua força não está apenas em recursos materiais, mas na confiança absoluta entre seus membros. Pense em ordens militares de elite. Pense em fraternidades acadêmicas. Pense em irmandades religiosas antigas. Todos esses grupos compartilham algo em comum: rituais, narrativas fundadoras e experiências transformadoras que criam lealdade profunda. Essa lealdade permite que o grupo funcione quase como um organismo único. Decisões podem ser tomadas rapidamente. Informações circulam com confiança. E estratégias são executadas com disciplina. Isso não significa necessariamente que esses grupos conspiram para dominar o mundo, mas significa que eles podem possuir vantagens importantes: coordenação, confiança e continuidade ao longo das gerações. Muitas elites históricas surgiram dessa forma. Pequenos círculos que compartilhavam educação semelhante, experiências semelhantes, valores semelhantes. Ao longo do tempo, essas redes tornaram-se extremamente influentes. Universidades de prestígio, instituições militares, ordens iniciáticas. Todos funcionam, em certo sentido, como comunidades de confiança. A teoria da ilha sugere que esse tipo de rede pode nascer de situações extremas: guerras, exílios, crises profundas, momentos em que pequenos grupos precisam confiar totalmente uns nos outros para sobreviver. Quando essas experiências acontecem, algo poderoso surge: uma identidade coletiva, uma narrativa comum, uma cultura compartilhada. Essa cultura pode incluir símbolos, histórias, cerimônias e até linguagens próprias que apenas os membros compreendem completamente. Esses elementos criam um senso de pertencimento extremamente forte, mais forte às vezes do que vínculos familiares comuns, mais forte do que alianças políticas temporárias. E quando esse tipo de ligação atravessa gerações, ele se transforma em tradição. Filhos herdam não apenas patrimônio, mas também uma identidade, uma missão, uma visão de mundo. É por isso que muitas organizações antigas possuem rituais complexos de iniciação. Eles não servem apenas como cerimônias simbólicas. Eles recriam de forma controlada experiências de transformação, experiências que aproximam novos membros da cultura original do grupo. Esses rituais podem incluir desafios, provações, momentos de vulnerabilidade. Tudo isso ajuda a reforçar a confiança mútua. Quando alguém passa por uma experiência intensa ao lado de outros membros, a ligação psicológica se fortalece. Essa é uma dinâmica conhecida em diversas áreas da psicologia social. Mas a teoria da ilha também levanta uma questão mais profunda: o que realmente define liderança? No experimento mental da ilha, o líder não foi escolhido por sua inteligência, nem por sua eloquência. Ele foi escolhido por demonstrar sacrifício, por mostrar que estava disposto a sofrer pelo grupo. Essa demonstração de compromisso criou confiança instantânea. Ao longo da história, muitos líderes surgiram da mesma forma. Eles conquistaram seguidores não apenas por ideias, mas por coragem,
Por exemplo, pessoal, por disposição de assumir riscos. Esse tipo de liderança inspira algo poderoso: devoção. Quando seguidores acreditam que seu líder compartilha seus sacrifícios, a lealdade se fortalece. E essa lealdade pode sustentar comunidades inteiras, movimentos sociais, ordens religiosas, grupos revolucionários. A teoria da ilha, portanto, não é apenas uma reflexão sobre sociedades secretas. Ela é uma reflexão sobre natureza humana, sobre como comunidades se formam, e sobre como lealdade e identidade podem moldar a história. No fundo, ela sugere algo simples. Em momentos de crise, pequenos grupos podem se transformar de maneira extraordinária. Eles podem desenvolver laços tão fortes que sobrevivem por gerações. Esses laços podem construir instituições, podem moldar culturas, e às vezes podem até influenciar o destino de sociedades inteiras. Talvez seja por isso que histórias de fraternidades, ordens secretas e elites invisíveis continuam fascinando tantas pessoas. Elas refletem uma intuição profunda. A intuição de que por trás das estruturas visíveis da sociedade existem redes humanas invisíveis. Redes de confiança, de memória compartilhada, de identidade coletiva. E se a teoria da ilha estiver ao menos parcialmente correta, então muitas dessas redes podem ter surgido da mesma forma. Pequenos grupos, grandes provações, e uma promessa silenciosa de permanecer unidos. No final das contas, talvez o verdadeiro segredo dessas comunidades não seja poder, mas algo muito mais simples: lealdade, confiança e a capacidade humana de construir significado mesmo nas situações mais difíceis. Porque, quando pessoas enfrentam o impossível juntas, elas raramente voltam a ser as mesmas. E às vezes, essas mudanças acabam moldando o mundo de maneiras que poucos conseguem perceber. Uma das discussões mais intensas da história moderna gira em torno de duas ideologias aparentemente opostas: capitalismo e comunismo. Durante grande parte do século XX, essas duas ideias foram apresentadas como inimigas absolutas. Mas alguns analistas sugerem uma hipótese provocativa. E se essa oposição for, em parte, uma falsa dialética? Uma falsa dialética ocorre quando duas posições parecem opostas, mas na prática, acabam servindo aos mesmos objetivos. Segundo essa interpretação, capitalismo e comunismo podem ser mais parecidos do que geralmente se imagina. A ideia central dessa hipótese é simples. O comunismo não teria surgido apenas como um inimigo do capitalismo, mas possivelmente também como um instrumento para destruir outros sistemas considerados mais perigosos para o capital. Quais seriam esses sistemas? Alguns analistas apontam 4 grandes rivais históricos: monarquia, teocracia, nacionalismo e até mesmo certos aspectos da democracia popular. Comecemos pela monarquia. Em muitos sistemas monárquicos tradicionais, o poder político estava concentrado na figura do rei. E reis frequentemente tomavam decisões econômicas que contrariavam interesses de grandes acumuladores de capital. Por exemplo, ao assumir o poder, alguns monarcas cancelavam dívidas. Outros redistribuíam terras. Essas decisões podiam reduzir drasticamente a influência de elites econômicas. Por essa razão, a monarquia nem sempre foi aliada natural do capital financeiro. Em vários momentos da história, reis limitaram a concentração extrema de riqueza. E isso representava uma ameaça para sistemas baseados exclusivamente na acumulação de capital. Outro sistema frequentemente citado é a teocracia. Em muitas tradições religiosas, o acúmulo excessivo de riqueza é visto com suspeita. Diversas religiões valorizam humildade, caridade e desapego material.
Quando instituições religiosas possuem forte influência política, elas podem limitar práticas econômicas consideradas injustas ou moralmente problemáticas. Em algumas sociedades europeias antigas, valores espirituais tinham mais peso que a busca por riqueza. O terceiro elemento dessa análise é o nacionalismo. O nacionalismo enfatiza a lealdade à nação, ao povo e ao território. Mas o capital, por natureza, busca mobilidade. Ele atravessa fronteiras em busca de oportunidades de investimento. Para investidores globais, barreiras nacionais podem representar limitações, porque interesses econômicos, frequentemente, operam em escala internacional. Nesse contexto, ideologias que incentivam a identidade global podem facilitar a circulação de capital. O quarto elemento é mais surpreendente. A democracia, especialmente a democracia baseada em participação popular ampla. Quando grandes populações possuem poder político direto, elas podem exigir redistribuição de riqueza, tributação progressiva, programas sociais, regulações econômicas. Em outras palavras, democracias fortes podem pressionar elites econômicas a compartilhar recursos. Por isso, algumas análises sugerem que sistemas puramente capitalistas nem sempre são confortáveis com democracias extremamente participativas. Dentro dessa interpretação controversa, o comunismo teria desempenhado um papel inesperado. Em vez de destruir o capitalismo, ele teria ajudado a eliminar algumas dessas estruturas rivais. Por exemplo, regimes comunistas aboliram monarquias. Substituíram-nas por partidos únicos, estruturas centralizadas que concentravam poder político. Eles também combateram fortemente instituições religiosas. Karl Marx descreveu a religião como ópio do povo, uma ideia que influenciou muitos regimes comunistas a restringirem práticas religiosas. Além disso, o comunismo internacional defendia a união global dos trabalhadores. A famosa frase, trabalhadores do mundo, univos, refletia uma visão internacionalista. Isso reduzia a importância de identidades nacionais tradicionais. Outro ponto controverso envolve a própria democracia. Alguns modelos comunistas argumentaram que o povo não possuía consciência política suficiente. Por isso, uma vanguarda revolucionária deveria guiar a sociedade. Na prática, isso levou à criação de partidos dominantes, que concentravam poder político. Se observarmos esses quatro elementos juntos, surge uma hipótese provocativa. Capitalismo e comunismo podem ter compartilhado alguns inimigos estruturais, e em certos momentos históricos, ambos contribuíram para enfraquecê-los. Isso não significa necessariamente que tenha existido uma conspiração consciente, mas sugere que diferentes ideologias podem produzir efeitos semelhantes em determinadas circunstâncias. Um exemplo frequentemente citado nesse debate é a trajetória de Karl Marx. O principal teórico do comunismo nasceu na Alemanha, mas passou grande parte da vida na Inglaterra. Curiosamente, a Inglaterra era uma das sociedades mais capitalistas do século XIX. Mesmo assim, Marx conseguiu viver ali durante décadas, e escreveu grande parte de suas obras na biblioteca do Museu Britânico. Esse fato levanta perguntas interessantes. Por que as autoridades britânicas permitiram que um revolucionário escrevesse livremente em seu território? Por que ele não enfrentou repressão mais severa? Outro aspecto intrigante envolve suas finanças. Marx não teve uma carreira profissional estável. Suas obras venderam pouco durante sua vida. Ainda assim, ele conseguiu manter uma vida relativamente confortável. Grande parte desse apoio financeiro veio de Friedrich Engels. Engels era filho de um industrial bem-sucedido. Seu pai era proprietário de fábricas capitalistas. Isso gera uma pergunta curiosa. Por que um industrial financiaria um pensador que defendia a revolução contra o capitalismo?
Essa questão permanece objeto de debate entre historiadores. Para compreender melhor essa discussão, também é importante diferenciar dois conceitos frequentemente confundidos: socialismo e comunismo. O socialismo clássico propõe redistribuição de riqueza. O objetivo é reduzir desigualdades entre classes sociais, mas sem necessariamente abolir toda a propriedade privada. Em muitos países europeus após a Segunda Guerra Mundial, sistemas socialistas democráticos emergiram. Estados de bem-estar social, programas públicos de saúde, educação gratuita. Já o comunismo, em sua forma mais radical, propõe algo diferente: a abolição completa da propriedade privada dos meios de produção. O objetivo final seria uma sociedade sem classes, sem ricos, sem pobres. Essa diferença gera consequências profundas. No socialismo, riqueza é redistribuída. No comunismo, propriedade é eliminada. Isso altera completamente o equilíbrio entre classes sociais, classe média, ricos e trabalhadores. Essa distinção ajuda a entender por que socialismo e comunismo, apesar de parecerem semelhantes, podem produzir resultados muito diferentes. E por que debates sobre essas ideologias continuam tão intensos até hoje. No final das contas, a hipótese da falsa dialética levanta uma reflexão importante. Talvez a história das ideologias seja mais complexa do que simples batalhas entre inimigos claros. Às vezes, sistemas aparentemente opostos podem coexistir, podem se influenciar, e até mesmo produzir resultados inesperadamente semelhantes. Se essa interpretação estiver correta, ela nos convida a olhar para a história com mais atenção. Não apenas observando conflitos visíveis, mas também analisando as estruturas profundas que moldam o poder no mundo moderno. Para entender melhor essa discussão, é importante observar como cada uma dessas ideologias interpreta a evolução da sociedade. A teoria socialista clássica parte de uma ideia relativamente simples. A sociedade muda gradualmente conforme suas estruturas econômicas evoluem. Durante séculos, muitas regiões viveram sob sistemas feudais. Nesses sistemas, a terra era a principal fonte de riqueza. A aristocracia controlava o território. E a maioria da população trabalhava como camponesa. Com o avanço da Revolução Industrial, essa estrutura começou a mudar. A terra deixou de ser o principal meio de produção. As fábricas, máquinas e indústrias tornaram-se centrais para a economia. Esse novo sistema criou duas grandes classes sociais. De um lado, os capitalistas, proprietários das fábricas, dos equipamentos e do capital financeiro. Do outro lado, os trabalhadores, pessoas que dependiam de vender sua força de trabalho para sobreviver. Segundo muitos pensadores socialistas, esse sistema inevitavelmente produziria tensões. Porque o capital tende a se concentrar ao longo do tempo. Empresas maiores absorvem empresas menores. Mercados se consolidam. No início, pode haver milhares de capitalistas competindo entre si. Mas com o passar do tempo, apenas alguns permanecem dominantes. Esse processo cria desigualdades cada vez maiores. Enquanto isso, a classe trabalhadora cresce. E com o crescimento urbano e industrial, trabalhadores começam a se organizar. Sindicatos surgem. Movimentos políticos ganham força. Em sistemas democráticos, esses trabalhadores podem usar o voto para promover mudanças. Podem exigir direitos trabalhistas. Podem exigir melhores salários. Podem exigir redistribuição de riqueza. É nesse ponto que surge o conceito de socialismo democrático. Um sistema no qual políticas públicas buscam reduzir desigualdades sociais. Programas de bem-estar. Educação pública. Saúde universal.
Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus adotaram modelos próximos dessa ideia. Eles não abandonaram o capitalismo, mas criaram sistemas robustos de proteção social. Esse modelo produziu décadas de estabilidade e crescimento econômico. Muitas pessoas passaram a acreditar que esse caminho representava uma evolução natural da sociedade industrial. No entanto, Karl Marx tinha uma visão diferente. Para Marx, esse processo gradual não seria suficiente. Ele acreditava que o sistema capitalista possuía mecanismos poderosos de autopreservação. Segundo Marx, elites econômicas controlam instituições fundamentais: escolas, meios de comunicação, cultura. Essas instituições moldariam a forma como as pessoas entendem o mundo. Ele chamou esse fenômeno de falsa consciência. Uma situação em que trabalhadores não percebem plenamente seus próprios interesses, porque suas ideias foram moldadas pelas estruturas de poder existentes. Dentro dessa lógica, uma transformação gradual seria quase impossível, porque as elites sempre encontrariam formas de preservar seus privilégios. Por isso Marx defendia algo mais radical: uma revolução, uma ruptura abrupta com o sistema existente. Essa revolução destruiria as estruturas que sustentam o capitalismo: propriedade privada dos meios de produção, hierarquias de classe, instituições que reforçam desigualdades. Mas para que essa revolução ocorresse, Marx acreditava que seria necessário um processo de conscientização. Os trabalhadores precisariam perceber que fazem parte de uma mesma classe, uma classe global. Essa ideia levou ao conceito de internacionalismo proletário, a noção de que trabalhadores de diferentes países compartilham os mesmos interesses e deveriam se unir além das fronteiras nacionais. Essa visão contrastava fortemente com o nacionalismo tradicional, que enfatiza a lealdade à nação, cultura e identidade histórica. Para Marx, essas identidades poderiam distrair trabalhadores da verdadeira luta, a luta entre classes sociais. Nesse ponto, surge a diferença fundamental entre socialismo e comunismo. O socialismo busca redistribuir riqueza. Ele aceita que algumas formas de propriedade privada continuem existindo. Já o comunismo busca eliminar completamente a propriedade privada dos meios de produção. Toda a economia seria organizada coletivamente. Em teoria, isso levaria a uma sociedade sem classes. Mas essa transformação teria consequências profundas. Sem propriedade privada, tanto os ricos quanto a classe média perderiam status econômico. Isso criaria novas tensões, porque classes que antes possuíam privilégios poderiam resistir a esse novo sistema. Na prática, muitos regimes comunistas enfrentaram exatamente esse tipo de conflito. Essa diferença explica por que socialismo e comunismo, apesar de compartilharem algumas ideias, produzem estruturas políticas muito distintas. Um busca reformar o sistema. O outro busca substituí-lo completamente. Voltando à hipótese da falsa dialética, alguns analistas observam algo curioso. Quando revoluções comunistas ocorrem, elas frequentemente destroem instituições tradicionais, religião, aristocracia, identidades nacionais antigas. Mas após décadas de transformação, muitas dessas sociedades acabam reintroduzindo elementos capitalistas. A China é frequentemente citada como exemplo. Após períodos intensos de revolução ideológica, o país adotou reformas econômicas que abriram espaço para mercados e investimento privado. Hoje, a economia chinesa é uma das mais dinâmicas do planeta, combinando estruturas políticas centralizadas com práticas econômicas altamente competitivas. Esse tipo de evolução levanta novamente a pergunta inicial:
Será que comunismo e capitalismo são realmente opostos absolutos? Ou será que, em certos contextos históricos, eles acabam interagindo de maneiras inesperadas? Talvez a resposta seja mais complexa do que qualquer teoria isolada pode explicar. Ideologias raramente permanecem puras ao longo do tempo. Elas se transformam, adaptam-se, misturam-se com outras ideias. E assim, a história política do mundo moderno continua evoluindo. Entre sistemas econômicos, entre estruturas de poder, e entre diferentes visões sobre o futuro da sociedade humana. Os ecos do passado ainda podem ser ouvidos. Em templos antigos, em cidades esquecidas, e em relatos preservados pelo tempo. Cada fragmento da história guarda uma pista. E cada pista pode revelar um segredo. Este foi mais um episódio de Story Secrets. Inscreva-se e continue explorando os mistérios que moldaram o mundo. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.